Mas então você acha que há uma explosão de diagnósticos que não deveriam estar ali? Com certeza. Há uma explosão de diagnósticos que não correspondem àquele autista, né, que foi classificado por Kanner, que foi classificado por Asperger. O que acontece aqui é essa evolução, né, essa visão de mundo que vai focar mais na biologia, né, para dizer que agora não, isso não é mais um problema da mente, isso é uma questão do cérebro. Segundo pesquisas e estudos, ela não acontece em vão. Elas acontecem porque existem questões por detrás disso. Uma questão muito séria que está por trás disso, que é, na realidade, vista, muito bem vista, quando esse manual ele vai para sua versão número 5, né? Que é a versão que é criada, esse grande guarda-chuva diagnóstico que é o TEA, onde ele vai pegar várias síndromes, vai juntar tudo sob a nomenclatura do TEA. O que a gente entende é que há uma ampliação, eles ampliam o diagnóstico, abrem o diagnóstico, e com essa tendência do diagnóstico ser fenomenológico, ou seja, se eu tenho um comportamento assim, eu sou enquadrado num determinado diagnóstico, eu vou abrir a possibilidade de pessoas, mais pessoas, entrarem nesse diagnóstico. E aí a gente entende porque teve esse boom de diagnóstico de autismo. Ou seja, se eu abro os critérios diagnósticos, se esses critérios diagnósticos se tornam muito amplos, eu tenho possibilidade de incluir mais pessoas nesse diagnóstico. Você considera isso uma evolução ou uma... Não, por quê? Porque por trás disso existe uma coisa muito séria, né? Que eu falo, inclusive, na minha tese de doutorado, que eu estou defendendo próxima segunda-feira agora, que é uma indústria que está se desenvolvendo em torno do autismo. Não é eu que falo sobre essa indústria, existem especialistas mundiais que falam sobre essa indústria. Existe uma pesquisadora chamada Alicia Broderick, que ela fala de um complexo industrial do autismo. Ou seja, existe um complexo industrial em volta desse diagnóstico. Aí você tem o quê? Você tem indústria farmacêutica e vários serviços que já estão aí se colocando, né, a serviço dessa indústria. Você tem mídia, você tem divulgadores, você tem uma ideologia que vai defender uma determinada visão de mundo, e aí você vai entender o seguinte: um caso muito, muito importante é que recentemente surgiu um estudo que verificou, eu falo isso inclusive nas minhas redes sociais, tem livros onde eu mostro essas fontes, estudos onde que foi verificado que os supervisores, as pessoas que, os redatores dessa última versão do DSM-5 receberam da indústria farmacêutica 14 milhões de dólares. Isso é um estudo, né, aonde já foi publicado, inclusive, numa revista médica, aonde esses revisores do último DSM-5 receberam da indústria farmacêutica 14 milhões de dólares. E, inclusive, não falaram, né, que receberam esses 14 milhões de dólares. Então, eu tenho um grupo, né, que investe numa revisão de um manual. Esse manual, ele abre demasiadamente os critérios de diagnóstico. Isso vai beneficiar uma indústria farmacêutica, porque você tem... Qual é a orientação geral para um autista em crise? Medicação. Né? Eu crio a crise porque a minha abordagem diz com que eu preciso normalizar essa criança, eu preciso torná-lo normal, igual ao outro, né? Ele vai entrar em crise. E como é que eu resolvo a crise? A partir da medicação. Isso é muito sério.
A minha tese é uma denúncia, na realidade não é só a minha tese, você tem muitos autores que já falam disso, mas a minha tese ela traz isso à tona e mostra que isso não tem só um cuidado envolvido, isso tem um interesse de uma indústria que lucra a partir destes diagnósticos.